Olá, inabalável. Bem-vindo ao canal Caminho Estoico. Algumas dores não gritam. Elas se instalam em silêncio como se fizessem parte do que você é. Aos poucos você começa a acreditar que essa tristeza ou esse peso fazem parte da sua identidade como se fossem inseparáveis. O sofrimento deixa de ser apenas um momento e passa a ser um espelho distorcido que te confunde. Mas existe um ponto de virada, quando você percebe que não é a dor que define o seu valor e sim a forma como você reage a ela. Não importa o que te feriu. Importa o que você escolhe fazer com isso. Existe um espaço entre o que te acontece e o que você se torna, e é nesse espaço que nasce a liberdade interior. Aquela força que ninguém vê, mas que transforma tudo, porque ao reconhecer que você não é o que te machuca, mas o que escolhe fazer com isso, algo muda por dentro e é nesse instante que você começa a recuperar o seu próprio caminho. A vida continua mesmo quando parece ter parado dentro de você. O mundo exige respostas, mas seu coração só quer silêncio, e é nesse intervalo que muitas pessoas se perdem tentando reagir sem antes sentir e tentando seguir sem antes entender. Este conteúdo é um convite para outra forma de caminhar. É um caminho em que a dor não é ignorada, mas transformada. Em que as feridas não são escondidas, mas compreendidas como parte da sua construção. Você vai aprender a reconhecer a diferença entre sentir e se perder no que sente, e vai descobrir que é possível usar cada queda como impulso, cada perda como força e cada cicatriz como marca de superação, porque o que te atravessa não precisa te prender. Ela pode te moldar, e se você chegou até aqui é porque algo dentro de você está pronto para mudar. Se prepare, porque algo poderoso vai começar. Por trás de toda dor existe uma escolha invisível: acreditar que ela é quem você é ou enxergar que ela é só uma passagem. Algumas pessoas conseguiram atravessar os maiores sofrimentos sem se perderem neles. Elas entenderam que sentir não é se render e que sofrer não é se definir. Um desses exemplos viveu há mais de 2000 anos e sua firmeza diante da adversidade nos inspira até hoje. Crísipo de Solos, filósofo da Grécia Antiga, foi o terceiro líder da escola estoica e é considerado o principal responsável por sistematizar o estoicismo. Mesmo enfrentando doenças, críticas e o desprezo de muitos, manteve seu pensamento centrado na razão e na virtude. Ele ensinava que a dor não é um mal, mas uma oportunidade para o exercício da sabedoria. Seu legado permanece porque, ao invés de se identificar com o sofrimento, ele o usou como campo de treino para a alma. Desde cedo somos ensinados a esconder a dor, a sorrir mesmo quando tudo por dentro está em pedaços. Vivemos em um mundo que valoriza a aparência de força, mas rejeita a fragilidade. E é aí que muitos se perdem, acreditando que sofrer é fraqueza, que chorar é sinal de derrota e que admitir dor é ser menor. Só que o verdadeiro problema não é o sofrimento em si, mas quando ele se confunde com a sua identidade, e quando você começa a dizer eu sou em vez de eu estou. A dor se entranha na alma e passa a ditar seus passos, e isso afasta você da sua própria essência, porque a dor não é o fim do caminho. Ela é o início de uma escolha. Uma escolha que exige consciência, presença e coragem para não se reduzir ao que te machucou. Existem pessoas que passam anos vivendo como se fossem suas feridas. Elas acordam e dormem com o mesmo pensamento: algo está quebrado dentro de mim. Esse pensamento repetido em silêncio vai se tornando uma crença, e logo a dor deixa de ser um visitante e passa a morar dentro da identidade, e quando isso acontece tudo ao redor muda de cor. Relações se tornam distantes, conquistas perdem sentido e a esperança se apaga aos poucos. Mas essa dor não é um retrato fiel de quem você é. Ela é só uma resposta a algo que te tocou profundamente, e quando você consegue enxergar isso, começa a criar uma distância saudável entre o que sente e quem é. A consciência disso é o primeiro passo para se libertar da prisão emocional que o sofrimento construiu ao redor do seu valor. A filosofia estoica ensina que as emoções fazem parte da existência, mas não devem comandar nossas escolhas. Crísipo defendia que a dor pode estar presente, mas que ela não precisa guiar nossa conduta. Para ele, o sofrimento era como o vento, inevitável, mas incapaz de determinar a direção de quem sabe velejar. Essa imagem é poderosa porque nos mostra que sentir não significa se submeter. O domínio da mente sobre as emoções não é repressão, é sabedoria. E essa sabedoria começa quando você percebe que há um espaço entre o estímulo e a resposta. Um espaço onde você pode escolher. Escolher se vai repetir o padrão ou iniciar uma transformação.
Escolher se vai perpetuar a dor ou usá-la como impulso para crescer. Chega um momento em que a dor se torna insuportável não pela intensidade, mas pela repetição. É como se o mesmo sentimento rodasse em círculos dentro de você, alimentado por pensamentos que insistem em dizer que nada vai mudar. Mas esse ciclo só continua enquanto você acredita que é refém do que sente. A virada acontece quando você entende que pode interferir e que existe uma brecha entre a dor e o que você faz com ela. Nesse instante, algo se quebra, não dentro de você, mas na narrativa que te prendia. Você identifica que há uma força que ainda pulsa mesmo nos dias mais escuros, e essa força não vem de fora. Ela nasce quando você decide parar de se definir pelo que te machucou e começa a se reconstruir a partir do que ainda acredita. A consciência é o primeiro passo para a liberdade interior, e quando você se observa com mais honestidade, percebe que a dor está ali, mas que ela não ocupa tudo e que ainda existe espaço para escolhas, para pequenas atitudes e para gestos que apontam a direção. A mudança real começa nesses instantes sutis em que você escolhe não responder com raiva mesmo sentindo dor. Em que você decide respirar fundo antes de explodir. Em que você opta por se calar não por fraqueza, mas por sabedoria. Essa virada não é dramática. Ela é silenciosa, mas poderosa, porque ela marca o início do seu retorno para si mesmo e mostra que a dor pode estar presente, mas não precisa ser a voz mais alta dentro de você. Existe uma dor que não aparece em exames, mas grita no silêncio do travesseiro. É a dor de quem vive para agradar, cumprir e sobreviver. O tempo vai passando e você percebe que, apesar de tantos feitos, algo dentro de você continua vazio. Porque propósito não é resultado. É direção. Quando falta direção, o tempo se transforma em um labirinto sem saída. Você anda, produz, realiza, mas não avança por dentro. Essa desconexão é cruel porque engana. À primeira vista, tudo parece certo. Mas basta um instante de pausa para a verdade emergir. O tempo, que antes era usado para correr atrás, agora cobra presença. E nesse confronto, você descobre que a ausência de propósito não é falta de capacidade, mas de escuta interior. O estoicismo revela que a alma precisa de alinhamento. E alinhamento exige presença total no agora. Sem isso, a vida se torna apenas repetição. A dor não é inimiga. Ela é mensageira. Mas quando você rejeita o que ela quer dizer, ela grita mais alto. A verdadeira força nasce quando você escuta sem se submeter. Quando você entende que cada incômodo é um chamado à consciência. A filosofia de Crisipo ensina que é possível acolher o sofrimento como um mestre, sem entregar a ele o controle da sua alma. Essa atitude muda tudo porque transforma a dor em ferramenta. Você para de fugir e começa a olhar. E, ao olhar com clareza, a dor perde o poder de te paralisar. Porque a luz da verdade, mesmo pequena, sempre enfraquece as sombras mais densas. Imagine que sua vida é um pedaço de ferro. A cada impacto, ela se molda. Mas o que define sua forma final não é o martelo, é o fogo e a intenção do ferreiro. Sua dor pode até ser o martelo, mas sua consciência é o fogo. E sua ação é a forja. A metáfora estoica não poderia ser mais clara. Não é o que acontece com você que determina quem você é, mas como você escolhe reagir. O mundo vai te golpear. Isso é certo. Mas é o que você faz depois de cada golpe que determina o que você se tornará. E quando você age com consciência, até a dor vira matéria-prima da sua grandeza. Chegando ao fim desse primeiro mergulho, talvez você já consiga ver que a dor não é um obstáculo permanente, mas um sinal de que algo precisa ser compreendido. Você não precisa carregar a dor como um sobrenome. Ela pode ser o capítulo de uma história maior. E é nessa história que você reencontra sua força interior. A dor que um dia te derrubou pode ser a mesma que vai te fazer levantar com mais firmeza. A seguir, vamos explorar como as escolhas que você faz diante da dor moldam não apenas o seu destino, mas a sua identidade mais profunda. Porque cada decisão é uma chance de reescrever a própria história. A dor pode marcar uma vida, mas são as escolhas que definem o rumo. Entre sentir e agir existe um intervalo que separa quem se perde de quem se transforma. No capítulo anterior, vimos que a dor não é identidade. Agora, vamos além, entender como ela pode ser usada como ponto de virada. E poucas pessoas no mundo simbolizam essa virada com tanta profundidade quanto uma mulher que sobreviveu ao impensável, ainda assim, escolheu amar.
Edith Eger, húngara, psicóloga e sobrevivente do Holocausto, transformou os horrores vividos nos campos de concentração em sementes de cura para milhares de pessoas. Mesmo diante do trauma, ela recusou ser prisioneira da própria história e usou seu sofrimento como ponte para a liberdade emocional. Sua vida é um testemunho vivo de que você pode ter vivido o pior, ainda assim, decidir o melhor. Ela não negou a dor, mas escolheu o amor, a compaixão e a reconstrução. Às vezes a dor não vem de um acontecimento isolado, mas de uma sucessão de renúncias silenciosas onde você vai deixando de dizer o que sente, deixa de fazer o que acredita e aos poucos se perde de si. As decisões que você não toma vão tomando conta de você e quando se dá conta já está vivendo no automático, mas está apenas reagindo e tentando sobreviver. Viver é um ato de escolha contínua e quando você escolhe com consciência mesmo o sofrimento pode ser transformado. Edith Eger entendeu isso de forma radical. Ela passou pelos horrores mais profundos da humanidade, mas decidiu não viver em função do que aconteceu. Ela escolheu recomeçar, mas muitas vezes, e esse é o ponto de virada, perceber que a liberdade começa quando você entende que sempre há algo que depende de você. Mesmo que tudo ao redor diga o contrário, a sua próxima decisão ainda está nas suas mãos e isso é mais poderoso do que qualquer dor. Muitos acreditam que para mudar é preciso esperar o momento certo, mas o momento certo raramente vem. A mente cria desculpas elegantes, o corpo se acostuma com o peso e o medo de piorar faz com que a dor atual pareça aceitável. Só que existe um tipo de dor que esgota, a de viver abaixo do que se é. Quando você identifica isso, algo dentro de você começa a gritar por mudança. E esse grito não precisa ser escandaloso. Ele pode ser um gesto, um pensamento e uma nova postura diante da mesma situação. É assim que Edith começou a se libertar. Ela não apagou o passado, mas começou a contar uma nova história a partir dele e essa decisão está ao alcance de qualquer pessoa. A vida não muda de fora para dentro. Ela muda quando você decide, mesmo ferido, caminhar em direção ao que te cura. Cada escolha que você faz constrói ou destrói algo dentro de você. Por isso não existem escolhas neutras. Quando você diz sim ao que fere, está dizendo não ao que te fortalece. Quando você se cala diante do que deveria enfrentar, está abrindo espaço para a dor se acomodar e isso não é culpa, é aprendizado. Edith Eger nos mostra que mesmo quem sofreu profundamente pode se reconstruir com escolhas pequenas, mas consistentes. Dizer hoje eu quero viver com mais verdade já é um recomeço. Levantar da cama mesmo sem vontade é um ato de coragem. Olhar para dentro e dizer isso aqui precisa mudar é o início da virada. Nós não somos definidos pelo que acontece, mas pelo que escolhemos fazer com isso e quando essa escolha nasce da verdade, ela transforma até o que parecia irreversível. Há um instante em que o sofrimento deixa de ser apenas dor e se torna decisão. Neste momento você percebe que pode continuar revivendo o que te feriu ou começar a reconstruir algo novo a partir disso. Essa virada é sutil, mas transformadora. Edith Eger conta que o verdadeiro aprisionamento não foi o campo de concentração, mas o medo de viver plenamente depois dele e essa frase ecoa porque muitos vivem exatamente assim, livres por fora, mas presos por dentro. Presos a memórias, a traumas e a narrativas que repetem você nunca vai conseguir. Mas é nesse ponto que tudo pode mudar. Quando você decide questionar essas frases e quando escolhe escutar outra voz dentro de você, a voz que acredita, que insiste e que quer seguir. Não importa o tamanho da dor que você carrega porque vai existir sempre um ponto em que você pode dizer, a partir de agora eu escolho diferente. E essa escolha mesmo pequena é o começo da liberdade. A liberdade não acontece de uma vez. Ela vai nascendo a cada gesto em que você opta por não repetir o ciclo da dor. Quando você escolhe o silêncio em vez da raiva. Quando decide olhar para si com compaixão em vez de julgamento ou quando aceita que viver é se ferir, mas também é curar. O sofrimento só nos destrói quando é mal interpretado, mas quando é compreendido ele se torna matéria de virtude. Edith usou essa sabedoria sem nunca ter lido os textos antigos. Ela viveu a filosofia com o próprio corpo escolhendo perdoar sem se esquecer, escolheu amar sem negar o passado e isso é uma lição para todos nós porque o que importa não é o que te fizeram, mas o que você faz com isso agora e a partir desse agora tudo pode mudar. A dor que mais aprisiona não é a que grita, mas a que silencia. É aquela que você aprendeu a esconder onde você esconde dos outros,
mas também de si, e o problema é que tudo o que você esconde, cresce. Cresce em forma de ansiedade, insônia e tristeza disfarçada de irritação. A filosofia estoica convida à lucidez diante disso. Ela não pede que você negue o que sente, ela só pede que você olhe com coragem, porque só se pode transformar aquilo que se reconhece. Edith Eger não fugiu da própria história. Ela escreveu com as próprias mãos e ao fazer isso libertou outras pessoas do mesmo cativeiro invisível. Quando você aceita que aquilo que te aconteceu faz parte de quem você é, mas não é tudo o que você é, então você começa a se libertar. É nessa sinceridade profunda que a cura começa a surgir, e essa cura não é algo instantâneo ou mágico. Ela é feita de escolhas diárias e repetidas com determinação que você não desiste de renovar. É a escolha de seguir em frente, mesmo que ferido. De continuar caminhando, ainda que marcado pelas cicatrizes. Algumas dores duram porque você tenta resolvê-las com pressa. Quer entender tudo, perdoar tudo e superar tudo de uma vez, mas as feridas profundas exigem presença e tempo. A questão aqui é agir conforme a razão, mas também sobre respeitar o ritmo da natureza, e você faz parte dela. Edith Eger mostrou que a cura verdadeira não tem data marcada, mas que ela vem quando você deixa de acelerar e começa a sentir, ou quando para de se cobrar e começa a se acolher, ou quando entende que viver com coragem não é ignorar a dor, mas atravessá-la de cabeça erguida, e isso não se faz com força bruta, mas com constância. Um passo de cada vez. Um gesto de amor por dia, ou uma escolha silenciosa de não desistir, porque no fundo a maior força está em continuar mesmo quando ninguém vê. Mesmo quando tudo dentro de você pede para parar. Pense em uma ponte firme sobre um rio turbulento. Ela não impede o rio de correr, mas permite você atravessar com segurança. A dor é esse rio e suas escolhas essa ponte. E cada ação que você repete com consciência reforça sua estrutura interna, e você aprende a ouvir sem reagir, a sentir sem se perder e a agir sem se enganar. Essa é a essência da prática, fortalecer a alma para que ela sustente o que o mundo traz. Edith Eger vive isso. Sua vida é uma ponte construída com paciência e propósito. Ela ensina que viver com consciência não elimina o sofrimento, mas transforma sua função e deixa de ser um inimigo e se torna um mestre. E quando você compreende isso, até as ondas mais fortes se tornam parte do caminho. Você não luta contra a dor. Você atravessa por cima dela. Chegamos até aqui com uma verdade simples e poderosa. Tudo pode mudar quando você decide. Pode levar tempo. Pode exigir esforço. Mas essa decisão repetida vezes com firmeza muda o seu destino. Edith não esperou que o mundo mudasse. Ela mudou a si mesma e com isso transformou o mundo ao redor, e essa é a maior lição. Você não precisa esperar as condições perfeitas para agir. Você pode escolher agora. Escolher escutar sua dor com coragem, escolher dar um passo mesmo com medo, e escolher se tornar alguém que não apenas sobrevive, mas que transforma cada queda em força. No próximo capítulo, vamos ver o que acontece quando a alma encontra propósito mesmo depois da dor. E como no fim a superação se torna legado. Depois da dor sentida e das escolhas feitas, resta uma pergunta silenciosa: o que permanece quando tudo parece ter sido levado? A resposta está além da resistência física ou da superação emocional. Está naquilo que a alma carrega quando já não há mais forças, e esse é o ponto onde muitos desistem, mas é também onde alguns descobrem que ainda há algo a oferecer: fé. A fé que não explica, mas sustenta. A fé que não promete, mas carrega. Entre tantas figuras que viveram essa profundidade, uma se destaca pela intensidade da entrega, pela dor da missão e pela firmeza mesmo quando incompreendido: o profeta Jeremias. Jeremias foi profeta do Antigo Testamento e é conhecido como o profeta chorão. Ele viveu em uma época de ruína e exílio, onde foi perseguido, rejeitado e lamentou profundamente o sofrimento do seu povo. Ainda assim se manteve fiel à sua missão. A sua dor não o impediu de falar, e mesmo sem ver os frutos do que dizia, permaneceu. Jeremias é símbolo de quem escolhe transcender o sofrimento, não por recompensa, mas por convicção. Chega um ponto em que nem a força nem a lógica são suficientes. Este ponto é quando a dor ultrapassa a compreensão e você precisa escolher se vai afundar ou confiar. Essa é a virada mais profunda, quando a alma decide permanecer mesmo sem garantias. Jeremias viveu esse momento inúmeras vezes. Ele falou quando ninguém escutava e acreditou mesmo quando tudo ao redor desmoronava, e esse é o ensinamento que ele nos deixa:
fé não é ausência de dor, é presença de propósito. A filosofia estoica reconhece essa mesma firmeza ao ensinar que o bem mais alto está na integridade da alma mesmo em meio ao caos, e essa integridade nasce quando você entende que não precisa vencer para permanecer de pé. Você pode estar cansado, mas ainda assim ser forte. Pode estar quebrado, mas ainda assim ser inteiro, porque o que te mantém não é a ausência de sofrimento, mas a presença de sentido, e quando esse sentido existe, até a dor ganha direção. Transformar-se não é mudar tudo de uma vez, é mudar a forma como você enxerga cada coisa, e a mente que antes buscava controle passa a buscar compreensão. O coração que antes resistia passa a escutar, e essa escuta constante constrói um novo jeito de existir. Um jeito mais calmo, mais claro e mais verdadeiro. O silêncio vira ferramenta e a presença abrigo. O tempo é aliado e você começa a repetir hábitos que sustentam o que sente. Acordar com intenção, agir com propósito e descansar com gratidão, e cada repetição fortalece a nova versão de si. Não por obrigação, mas por coerência. Você passa a entender que ser quem se é exige esforço, mas também entrega, e essa entrega só acontece quando há confiança no processo. A transformação não é um destino. É uma travessia, e o que garante a travessia é a constância nas pequenas escolhas diárias. A jornada de Jeremias, assim como a de Edith Eger e Crísipo de Solos, mostra que a dor pode ser o início de algo grandioso. Cada um deles viveu sofrimentos profundos, mas fizeram escolhas que iluminaram outros, e essa é a essência da transformação, quando aquilo que um dia foi peso se torna ponte para outros caminharem. E isso vale para qualquer pessoa. Talvez você não veja frutos agora, mas sua coragem de continuar já está inspirando alguém. A questão aqui é viver com virtude. É viver além de si, e isso acontece quando a sua luta silenciosa se transforma em exemplo mesmo sem palavras, porque o verdadeiro impacto não está no que você mostra, mas no que você sustenta, e quando você escolhe agir com integridade mesmo ferido, está deixando um rastro de luz para outros seguirem. A verdadeira superação não é voltar a ser quem você era, mas é se tornar quem você nunca imaginou que poderia ser, e isso exige coragem para abandonar velhos discursos e paciência para enfrentar os vazios, e fé para continuar quando tudo parece parado. Mas pouco a pouco esse novo eu vai emergindo, e você vai identificar que é possível ter leveza mesmo sem esquecer o que passou. Que é possível sorrir sem fingir, e que é possível viver com propósito mesmo em dias difíceis. Essa construção interna não depende de aplausos. Ela acontece no íntimo, no momento em que você escolhe perdoar, no instante em que você respira fundo em vez de gritar, e no gesto silencioso de seguir mesmo sem certezas, e esse caminho, embora solitário às vezes, é o mais valioso, porque ele revela uma força que não nasceu para destruir, mas para iluminar. No fim da jornada, o que fica não é a dor, mas o que você construiu a partir dela. O legado não é o que você passou, mas o que você passou adiante. Crisipo ensinou com firmeza, Edith curou com amor, e Jeremias permaneceu com fé. E você mesmo em silêncio está deixando as suas marcas. Marcas de coragem, de presença e de verdade. A cada atitude consciente você se torna memória viva em quem cruza o seu caminho. Não importa se o mundo viu. Importa que você foi fiel a si mesmo. A verdadeira grandeza nasce quando você escolhe agir com integridade mesmo diante do sofrimento. Porque essa escolha ecoa. Ela atravessa o tempo. Ela inspira. E ali, quando tudo parecia ter sido levado, resta o que é eterno, a força de quem permaneceu. Esse é o seu legado. Que ele seja leve. Que ele seja firme. Que ele inspire outros a também não desistirem. Ao longo desta jornada você percebeu que a dor pode estar presente, mas não precisa comandar seus passos. O sofrimento existe, mas não é ele quem define quem você é. Até as feridas mais profundas podem se tornar ponto de partida quando há escolhas conscientes. Crisipo enfrentou o desprezo com sabedoria, Edith sobreviveu ao horror com compaixão, e Jeremias permaneceu fiel mesmo sem respostas. Cada um deles atravessou o que parecia impossível, e ao fazer isso nos mostrou que a alma humana não apenas resiste, ela floresce. A força que surge do silêncio, da repetição e da fé não faz barulho, mas muda destinos, e talvez agora você consiga enxergar que essa mesma força também está em você. Ela vive nos seus gestos calmos, nas suas decisões invisíveis e no seu esforço silencioso para continuar. Não importa o que você viveu. O que importa é o que você vai construir a partir disso, porque o que permanece não é a dor, mas o que você se tornou ao atravessá-la.
A verdadeira liberdade começa quando você para de se perguntar por que isso aconteceu comigo, e começa a se perguntar o que posso fazer a partir disso. Esse é o ponto onde o papel de vítima se dissolve e dá lugar ao papel de autor. A dor não precisa ser escondida, mas ela pode ser ensinada. Pode ser usada como solo fértil para uma vida mais coerente, mais presente e mais íntegra. E você tem essa escolha todos os dias. Escolher respirar antes de reagir, escolher olhar para dentro antes de apontar para fora e escolher seguir mesmo sem aplausos e mesmo sem certeza. Essa é a verdadeira força interior. A dor não precisa mais ser um peso que você carrega. Ela pode ser a semente de um novo caminho. Um caminho onde você não se esconde mais, mas se revela. Onde você não vive mais para suportar, mas para transformar. Cada vez que você age com coragem diante do medo, com compaixão diante da raiva e com firmeza diante da dúvida, você está escolhendo um novo roteiro para a sua história. E essa história merece ser contada. Não porque ela foi perfeita, mas porque foi vivida com verdade e no fim é isso que transforma o mundo ao seu redor. A sua verdade vivida com integridade. Gostou do conteúdo? Então compartilhe com alguém que também precisa lembrar que não é o que sofreu, mas o que escolhe fazer com isso. Curta, comente e se inscreva no canal para continuar recebendo reflexões como essa. Escreva nos comentários: a dor não me define. Eu escolho o que sou. E nunca se esqueça, cada passo em direção à sua verdade é um passo a menos na direção da prisão interior. Siga em frente com coragem. Se torne inabalável. Até o próximo conteúdo.